Se ele sentir firmeza, ele vai na onda, só que ele vai ter que fazer manobras, muitas delas arriscadas ao ponto de que, determinada forma que ele cair numa onda, ele pode quebrar o pescoço, ele pode morrer, ele pode ficar paralítico ou qualquer coisa. No entanto, dependendo da forma, ele vai passar por tubo, ele vai passar por onde for, dependendo da onda que ele pegar, ele vai chegar na melhor das praias e vai ser ovacionado por todo mundo com aquele visual todo. Então, se a gente encarar a vida como surf, a gente tentar ficar de antena ligada por onde é que está vindo a nova onda. A nova onda agora, na minha opinião, em gestão ambiental, está relacionada aos problemas do meio ambiente urbano. Não está relacionado às questões agroflorestais. Está relacionada a encarar os desafios do meio ambiente urbano. E o profissional que tiver disposição para isso, ele vai ter bastante futuro. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que o principal ponto que nós que trabalhamos com sustentabilidade temos que pensar é na necessidade de mudar as relações com a educação. A questão da educação é fundamental. No momento em que a gente vê um camarada, um jovem, entrar dentro de uma escola, matar um monte de gente, um monte de professor sendo ameaçado, a gente vai repensar por que a escola no Brasil está tomando o rumo que está tomando. Há não muito tempo foi a introdução da internet e a descoberta da possibilidade de você ter acesso a conteúdos que antes você só tinha na escola, dentro de um mundo virtual, com muito mais velocidade e com muito mais flexibilidade, fez com que muita gente percebesse que muito do que ele vê na escola é desnecessário, porque ele atinge esse conteúdo facilmente. Então, enquanto a gente não transformar a escola em algo efetivamente diferente, aonde o conteúdo a ser repassado só possa ser encontrado lá na escola, a gente vai torná-la mais atrativa. E aí eu conto para vocês esse exemplo, esse aqui eu vou deixar para a Paula, porque ela falou para mim que quer trabalhar com a questão da educação. Mas a gente tinha um problema, o seguinte, a gente desenvolveu um curso para líderes comunitários, e aí um companheiro nosso, ele fumava uma maconha lascada. É um biólogo, um cara formado na Alemanha e tal, mas ele ia numa maconha danada, toda vez ele estava chapado. Aí, a hora que ele ia dar aula nos cursos e tal, ele chegou um dia e falou assim: pô, Moreno, esses cursos são tão chatos, cara. Vamos fazer um negócio mais divertido. Posso fazer uma coisa? O que tem? Não, vai ter um campeonato de jogo de tabuleiro na França e eu quero concorrer. Eu quero fazer um jogo sobre essa questão da água. Você me ajuda? Eu falei, ajuda. Aí, dessa experiência, saiu esse jogo de tabuleiro chamado Rio Limpo, né? Então, ele vem com um conjunto de perguntas e respostas, tipo banco imobiliário, acompanhado de uma coisa que a gente criou, que é uma carta náutica, onde vem uma série de temas ligados às perguntas, né? E isso surgiu então com uma iniciativa que a gente levasse numa escola para servir como ferramenta pedagógica para fazer o pessoal aprender jogando e etc e tal. Isso foi em 2004. Aí o pai dele, desse companheiro nosso, que é um capitalista de primeira, tem uma empresa de comunicação, já logo resolveu produzir o jogo e achar que ia concorrer com a Estrela, com a Grow, etc e tal, se quebrou.
lançou esse jogo em um monte de loja e shopping no Brasil, mas qual é o pai que ao ver um videogame, uma outra coisa mais atrativa, vai querer dar para o filho um negócio ligado à educação ambiental? A minoria vai querer que o filho pense. Muitos não querem que ele nem pense, senão ele vai ficar fazendo muita pergunta e vai encher o saco. Então, melhor que não pense. E resultado, então foi um fracasso. Mas nós compramos todos esses jogos e começamos a distribuir em algumas escolas. E aí agora, com essa questão da política de resíduos sólidos, então esse jogo eu quero deixar aqui com a Paula do Centro Acadêmico. Por quê? A minha vinda aqui tem um objetivo que eu queria fazer um convite para vocês, é um desafio. A gente quer produzir uma série de conteúdos para curso à distância, para sensibilização, formação, capacitação e qualificação de profissionais de educação e de comunicação, saúde e meio ambiente nas questões socioambientais. No Brasil nós temos aproximadamente 2 milhões de educadores que nunca receberam uma formação de base socioambiental. Aproximadamente 400 mil agentes comunitários de saúde que não têm nenhuma noção que muitas das doenças de veiculação hídrica são causadas por problemas ambientais. Eles vão visitar uma família que está com um problema de esquistossomose e não olham que o esgoto está correndo a céu aberto. Então, no Brasil, um dos grandes problemas é a falta de integração na difusão do conhecimento. Então, nós estamos discutindo a criação de uma escola latino-americana de sustentabilidade, aonde num país que você tem, além de 2 milhões de educadores do ensino inicial, da base até o fundamental, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Aonde você tem mais de 400 mil membros de agentes comunitários de saúde que não tem nenhuma formação nessa área. Além disso, são mais de 400 mil brasileiros que participam dos conselhos municipais de educação, saúde e meio ambiente, que muitas vezes, se eles vão buscar algum conhecimento, é por vontade própria, né? Um país que a educação ambiental não é um tema dentro de uma escola, a não ser no dia da árvore, no dia do meio ambiente, nessas coisas todas. Então, é um país que é continental. Como é que você vai resolver isso? Com tecnologia de ensino à distância, transferência de informação e de dados à distância. Então, como é que a gente pode pegar um jogo como esse? Na época que a gente fez, em 2004, parecia extremamente moderno você chegar numa sala de aula, distribuir 5 jogos desses, o pessoal estudar e jogar e ver qual o nível de apreensão, daquilo que cada aluno aprendeu o conhecimento. Hoje, a gente quer chegar a desenvolver isso na internet. Quer dizer, como é que as pessoas podem jogar, como é que você pode provocar uma situação em que o agente comunitário de saúde lá de Belém do Pará jogue na internet com o cara que está lá no Rio Grande do Sul e que você possa aos poucos estar difundindo essas informações. Além disso, a gente está criando, eu deixei com o Renan também, vai acontecer segunda-feira a primeira licitação pública para a implantação de tecnologia de geração de energia, de água, de energia elétrica a partir do lixo, de uma maneira ambientalmente sustentável, um investimento bastante alto, que vai acontecer em Barueri. Nós entramos nessa licitação dentro da área dos condicionantes sociais e ambientais, que foram colocados nessa licitação. E nós, entre esse processo, se prevê a construção dessa escola. Essa escola é um investimento de aproximadamente 490 milhões de euros, de um grupo francês, que a gente teve a oportunidade de estar participando para trazê-los para o Brasil, para tentar encarar essa realidade na questão do lixo. Então eu queria deixar aqui um convite para vocês, para encerrar, dizer o seguinte: aí através do Renan eu vou colocar algumas informações, vou estar mandando para vocês.
A gente vai estar editando agora o Anuário Brasileiro de Sustentabilidade, sai agora para ser lançado na Semana do Meio Ambiente. Eu falei com ele que eu vou mandar uns 100, 150 exemplares para distribuir para vocês. E a gente vai querer então tentar formar uma equipe. A ideia é a seguinte: até que ponto um grupo de alunos aqui se dispõe a agir como uma consultoria. Imaginem que vocês se formassem como uma cooperativa de profissionais de consultoria em gestão ambiental e ouvissem aqui um cliente que quer agregar conhecimentos em gestão ambiental com mecanismos de educação, ou seja, que esses conhecimentos sejam pedagogicamente passados para profissionais de comunicação, educação, saúde e meio ambiente. Basicamente em cima de 4 desafios: água, biodiversidade, energia e lixo. E a gente está disposto a contratar, como se fosse uma empresa júnior, tá certo? A consultoria de vocês, a nos ajudar a implantar esse projeto, que é um projeto à distância. A sede nossa é um centro de pesquisas que nós estamos montando em Curitiba, e ele está focado exatamente em muito investimento em tecnologia à distância, tecnologia da informação. Então fica aí para vocês o desafio de pensar o que está na Agenda 21, para a gente transformar ela em realidade. A gente tem que atender os desafios que são colocados pela sociedade. E a partir daí criar mecanismos que possam gerar oportunidade e renda para cada um de nós, para a gente não ficar também sendo visto sempre como aqueles paladinos da justiça e muitas vezes um cara idealista demais, mas que a sua vida na prática sempre continua difícil. O cara que está trabalhando com a Monsanto está sempre melhor, né? Então nós temos que reverter essa realidade. Nós trabalhamos por um sistema que é muito maior, que é a humanidade. Então nós merecemos estar melhor do que aqueles que trabalham para os interesses privados. Esse desafio a gente está fazendo há mais de 10 anos e eu considero que com todas as dificuldades a gente conseguiu chegar num resultado mais feliz. E por fim fica esse convite: se um grupo de alunos de vocês topar, hoje com ferramentas como o Facebook, nós poderemos estar nos comunicando o tempo todo, e aí vocês vão poder acompanhar, por exemplo, situações como está acontecendo em Ipatinga, aqui em Minas, bem pertinho. Descobriram que a Usiminas enterrou 60 mil toneladas de material como benzeno e alcatrão bem na área onde eles construíram, não por acaso, o alojamento e o refeitório dos funcionários. E nesse relatório que nós vamos mandar para vocês, nesse anuário, vocês vão ver casos absurdos aqui em Minas, né? Situações assim,